Oi, tudo bem com vocês? Gente, eu trouxe um assunto aqui hoje que é polêmico e ao mesmo tempo necessita de muitos esclarecimentos: a adoção de menores. Aqui no nosso país, a legislação que determina a maneira como as pessoas podem promover a adoção de crianças é federal, ou seja, ela se aplica para todo o Brasil. E por vezes, o que eu recebo aqui no meu escritório são pessoas, casais ou somente uma pessoa que quer fazer a adoção solo, se questionando a respeito da burocracia que é esse processo. Então, vamos colocar aqui algumas questões importantes para afastar as dúvidas e deixar todos esclarecidos quanto à necessidade dessa burocracia. Então, primeira dica: para as pessoas que querem se candidatar à adoção de menores disponíveis no Cadastro Nacional de Adoção do Brasil, é necessário que procure, primeiro de tudo, a Vara da Infância e Juventude da sua cidade. Lá no fórum tem um atendimento direcionado às pessoas que querem promover o seu cadastro, onde ela receberá todas as informações sobre os documentos que devem ser apresentados, o passo a passo necessário para concluírem o seu cadastro, correto? Então são documentos simples, normalmente de ordem pessoal, né? E algumas entrevistas com psicólogo, assistente social, nada demais, viu, gente? Concluída a primeira etapa, você está formalmente cadastrado. E aí, você entra na famosa lista de espera. Essa parte é dolorosa, porque a pessoa que está se candidatando a ser pai de uma criança, ela tem uma expectativa urgente, né? Todo mundo quer criança dentro de casa. E essa espera é necessária. Sabe por quê, gente? Porque a criança, para estar pronta para adoção, também passa por várias etapas. E essas etapas, pela parte das crianças, é ainda mais cuidadosa. Vou explicar nos próximos stories. E aí, gente, vem o questionamento. Ai, doutora, mas por quê? Se a criança está tanto precisando de uma família, que necessidade é essa de ter tanta burocracia, tantas fases, tanto cuidado? Gente, vamos entender o seguinte: a lei de adoção no Brasil é toda feita com base na melhor situação da criança, sempre, toda a vida, né? E é por isso que fases são necessárias, para não haver nenhum equívoco em colocar aquela criança à disposição de adoção. Para ter certeza que dentro da família natural não existe a possibilidade daquela criança permanecer, ainda que não seja sob os cuidados dos seus genitores. Existem na nossa sociedade muitas crianças que são criadas dentro da própria família natural, porém por pessoas diversas. É certo que a gente conhece pelo menos uma pessoa do nosso círculo de amizade ou próximo a ele que não foi criado pelo pai ou pela mãe ou por ambos. Não é verdade, gente? Tem muitas pessoas, e desde sempre, não é uma situação recente, que são criados por avós, por tios, não é? Então, isso tem a ver com as fases que são necessárias para colocar uma criança à disposição de adoção. A lei prioriza a família de origem, a de sangue. Então, se existem pessoas dentro daquele núcleo familiar apto a criar aquela criança, ela permanecerá naquele ambiente, naquela família. Por isso que é necessário a averiguação de todas as crianças antes delas estarem disponíveis no cadastro de adoção. Mas, doutora, eu conheço um caso que não aconteceu desse jeito. Eu sei, por exemplo, de um casal que quando a mãe ficou grávida, não tinha interesse ou não tinha condições de continuar com aquela criança, e assim que ela nasceu, foi passada para o casal. Eles não fizeram cadastro, a criança não passou pelas fases que levam à disponibilização por adoção e estão criando a criança como se fossem filhos dele. Então, gente, isso se chama adoção à brasileira.
Porque o brasileiro é peculiar, né, pessoal? Tem uma lei que determina como tudo deve ser feito, mas nem sempre ele concorda. E aí ele cria o jeitinho dele. Esse é o jeitinho da adoção brasileira. Vamos falar sobre isso? Segue o risco. Bom, pessoal, resumindo, quando acontece esse tipo de situação e decorre um lapso de tempo, sem que tenha tido nenhuma denúncia ou alguma situação que envolva o Poder Judiciário ou a polícia ou o Conselho Tutelar, eu sou procurada aqui no escritório para regularizar aquela situação de fato. Então, que fique claro, a adoção à brasileira é ilegal, não conclui uma adoção por inteiro e irá gerar a necessidade de, posteriormente, se contratar um advogado para regularizar aquela situação. Então, uma hora ou outra, a pessoa ou o casal que optou por essa situação vai ter que se explicar na justiça. E aí, como é que eu resolvo isso para os meus clientes? Nesse caso, gente, o que a gente precisa é provar a boa-fé desse casal, ou desse pai, ou dessa mãe adotante, que ao tomarem a iniciativa de promover essa adoção brasileira, desconheciam a ilegalidade dessa situação, que fizeram com a melhor das intenções e que tomam todos os cuidados desde então com essa criança, com todas as necessidades que essa criança necessita, e que essa situação entre eles já se consolidou e que existe de fato uma família ali, ainda que não reconhecida judicialmente, ainda que iniciada de forma ilegal. E aí a gente volta aos primeiros stories que eu gravei aqui hoje. A legislação, que é o que, gente? O melhor para a criança. Se ficar comprovado que aquela criança tem naquela família o sentido da família dela, então que aquela criança reconhece naquele casal, ou naquele pai, ou naquela mãe solo, a figura paterna, materna, está consolidada a família daquela criança. E nenhum juiz, nenhum promotor irá tirar essa criança da família que a está criando desde então. Mas eu oriento meus clientes a fazerem dessa maneira? Eu acho que tá bom proceder assim? Não, gente. Eu não oriento e eu não acho. Sabe por quê? É muito desgastante. O sofrimento desses pais, enquanto não vê legalizada aquela situação de fato, é imenso. Há uma certa insegurança que paira a situação e um temor muito grande de que de uma hora para outra aquela criança será tirada da família. Então, gente, o correto é seguir a legislação. Vamos tentar, deixar essa situação sempre estabelecida conforme a legislação diz.